pessoal, tudo bem? Esse aqui é o 5º episódio do VS Talks. Hoje eu tenho a satisfação de receber Fernando Rivabem, arquiteto com uma trajetória marcante, à frente de projetos que dialogam não apenas com a arquitetura, mas com o mercado, comportamento da cidade, entre muitos outros, com mais de 40 anos de trajetória. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bom, Victor, eu que agradeço estar participando aqui do seu podcast, né? VS Talks, né? Isso. E vamos lá. Eu assim, iniciei minha carreira em Campinas, né? Eu e minha esposa, nós nos formamos, né, em 1981, né? Sempre trabalhando desde o início da faculdade, né, em vários escritórios de Campinas, que me trazem boas memórias, né? E nós, em 83, nós nos casamos e, em seguida, fizemos uma viagem para a Europa, para Londres, né? Ficamos morando um ano em Londres, estudando e trabalhando, né? Tivemos a oportunidade, nessa época, de fazer uma reforma de um apartamento num endereço conhecido, que é Abbey Road, né? Que é aquela foto clássica dos Beatles lá atravessando a faixa zebrada, né? Na frente do estúdio, né? Que eles gravavam. E era um apartamento da década de 20, né? E nós fizemos uma revitalização, né? Para um casal que morava ali. Foi uma experiência muito interessante, muito bacana, que eu tenho muita saudade dessa época, né? Voltamos para o Brasil, começamos nosso escritório em Campinas, inicialmente um escritório pequeno, com poucos colaboradores, né? 2 ou 3 colaboradores, e sempre trabalhando, assim, o escritório voltado para o mercado imobiliário. Sim. Aí passou algum tempo e surgiu o que eu considero o grande divisor de águas aí, que foi, nós fomos contratados pela Encol. A Encol, talvez as pessoas aí mais experientes, mais antigas no mercado conheçam, né? Foi naquele período, né? Nos anos 80, 90, a maior construtora incorporadora do Brasil. Então, eles estavam abrindo regionais em diversas cidades, nas capitais, né? E nas cidades maiores aí por todo o Brasil. E começaram lá com a Regional de Campinas. Nós começamos a fazer os projetos lá em Campinas. Posteriormente, a coisa aumentou para abrangendo as cidades vizinhas, toda a região. E nesse período nós chegamos a ter 40 colaboradores no escritório, 40 arquitetos, e desenvolvíamos cerca de 30 projetos, né, desde o início até projetos em final de projeto executivo. Então era uma época bem dinâmica, né, em que a gente fazia muita coisa, e foi uma escola para todos nós. Era uma empresa que ela, até hoje, ela é uma referência do ponto de vista operacional, na parte de engenharia, de arquitetura, pois ela, naquela época, ela já tinha preocupações que as construtoras hoje, né, ainda têm, né? Preocupações com tecnologia, com desenvolvimento de produto, racionalização dos projetos, né? Então, para a gente foi um grande aprendizado. E aí, a partir daí, a gente, além da Encol, fazia projetos para outras empresas, porém, a Encol ocupava a maior parte do nosso escritório, né? E quando a Encol, infelizmente, quebrou nos anos 90, 95, final da década de 90, Sim. Nós passamos um período muito difícil, né? Que é uma coisa que eu aprendi, né? Naquela época a gente tinha colocado todos os ovos na mesma cesta, né?
E eu acho que isso não é saudável nesses períodos, Sim. né, de oscilações aí de mercado, de economia. E hoje nós temos aí inúmeros clientes, aí mais de 50 clientes aí hoje no escritório. E hoje nós temos aí projetos em mais de 43 cidades, no interior de São Paulo, no sul de Minas, Triângulo Mineiro, outras regiões do Brasil e até no exterior, né? Esse período que nós trabalhamos para a Encol em Campinas, posteriormente foi aberta a regional aqui de Ribeirão Preto. E isso que me trouxe para cá. Aconteceu o mesmo que ocorreu em Campinas, criaram a regional aqui em Ribeirão Preto, Aham. depois abrangia as cidades vizinhas também. A gente tinha um volume grande de projetos e quando eu conheci Ribeirão, eu me encantei com a cidade, né? A cidade, uma cidade pujante. Eu costumava dizer, né, na época, que as coisas aqui tinham começo, meio e fim, Aham. que é por isso que eu gostava da cidade. É uma cidade muito acolhedora, fiz grandes amigos aqui, e acabamos nos mudando para cá com a família em 2000. Sim. E nosso escritório, eu acabei desativando o escritório de Campinas e ficando só com o escritório aqui em Ribeirão Preto. E hoje a gente tem um escritório de bom tamanho para a cidade, temos 25 colaboradores, 6 equipes, né, de projeto, Uhum. cada uma com seu coordenador, equipes multidisciplinares. E como eu disse, a gente atua em muitas cidades, nós conhecemos, sabemos as peculiaridades aí de cada local, né? Sempre, todas as cidades têm detalhes, diferenças, né? Sim. E mesmo a própria legislação é bem diferente, muda de uma para outra. E desenvolvemos aí, nesse período todo, nós vamos completar agora, em maio, 40 anos de estrada, né? Então é bastante tempo. Eu costumo dizer, 40 anos no Brasil, uma empresa sobreviver 40 anos no Brasil com o mesmo CNPJ, enfrentando as altas e baixas Do da país. economia, do país, né? Então, mas estamos aí, né? E como eu disse, temos aí o escritório com um tamanho razoável Aham. e nós desenvolvemos aí nesse período, aí nesses 40 anos, de projetos consolidados e estudos bem avançados, mais de 1.200 projetos, né? O que dá aí um total aí de 18 milhões de metros quadrados de projetos de edifícios residenciais, Aham. corporativos, condomínios horizontais, hotéis, escolas, e assim temos aí projetos por todas essas cidades, né? Aham. Temos aí uma expertise muito boa do mercado, né? A sensibilidade aí como eu disse aí, os diferenciais de cada cidade, né, que a gente atua. E foi um período muito gratificante. Eu amo minha profissão, Aham. adoro o que faço. Eu gosto de desenhar, né? Eu ainda desenho à mão. E uma coisa rara hoje em dia, que as Bem pessoas raro. aí, né, dependem aí Tudo no AutoCAD. do AutoCAD. E eu estava até lendo uma matéria esses dias Aham. sobre o Sigbert Zanettini, né, Sim. que é um arquiteto famoso em São Paulo, professor da FAUSP, e que na época que nós começamos, ele realmente era uma referência no mercado. E ele fazendo o mesmo comentário, que não encontra mais profissionais que desenhem, né? Que desenhem com a lapiseira, na prancheta. E O eu ainda. projeto toma a vida de um formato diferente quando é feito à mão. Eu acho que tem mais sensibilidade, né? Hoje se fala muito aí, inclusive a gente está usando como ferramenta, né, a inteligência artificial Aham. no escritório, mas tem alguns detalhes aí da inteligência artificial
e da tecnologia Sim. que não conseguem ser substituídos, né? Aham. Assim, acho que a sensibilidade, A expertise é, também. a emoção. Aham. Eu vi há uns dias atrás também uma, um vídeo eh, do, de um robô regendo uma orquestra, Aham. né? E depois um maestro, né? Sim. E então o robô regendo a orquestra, ele fazendo os movimentos perfeitos, né, exatos, tal, mas toda a orquestra tocando com uma certa frieza, né? Aham. E quando entra a figura humana, né, o maestro Sim. mesmo, aí muda É completamente, porque vai com sentimento, né? vai com sentimento, né? O computador ele é uma ferramenta incrível, né? Só que realmente não tem como ele ter esse sentimento, né? É, é. Nós passamos por todas essas mudanças, né? Aham. Mudanças de tecnologia, de ferramenta de trabalho, Sim. né? No passado, a gente utilizava a prancheta com uma régua paralela, Aham. esquadros, as canetas nanquim, réguas, normógrafo, né? Para escrever nas plantas. Aham. E tudo isso era feito artesanalmente, né? Era um Sim. tempo imenso aí que a gente gastava para detalhar um projeto todo. Aham. E eram tiradas cópias em copiadoras, cópias heliográficas, então coisas assim jurássicas, né, realmente, né? E nesse período aí que eu mencionei da Encol, nós adquirimos o primeiro computador, Nossa. acho que em 1990. Caríssimo na época, um computador Aham. só para o escritório, né? E, e hoje, nossa, quanta coisa aconteceu, né? O smartphone, Hoje o comum é ter o computador, né? o comum é o computador. Inverteu os valores, né? Sim, Antigamente era comum ter o papel e a caneta, hoje é comum ter o computador e não ter o papel e a caneta, né? é. Agora, o futuro é imprevisível, né? Aham. Com essa evolução aí da tecnologia e dessas ferramentas aí, principalmente a inteligência artificial, Aham. a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não. Em diversas áreas, né? Com diversas profissões, É. inclusive. Na China, eles já suprimiram uma série de faculdades aí, né? Sim. Suprimiram cursos nas escolas aí que já são obsoletos, né? Tudo Que já, robô já tá. que já são substituídos aí com folga aí pela Sim. inteligência artificial. E se a gente for analisar essa evolução, ela foi acompanhando a sociedade. Tendo um olhar mais clínico para a arquitetura, como que a gente pode observar a evolução? Porque nós temos um período grande que você trabalhou, são 40 anos de jornada. Sim. Então, o que que você vê que mudou num projeto de 40 anos atrás e um projeto atual? O que que você sente? Falando da nossa área de atuação, né? Aham. Mercado imobiliário, por exemplo, os edifícios residenciais, os apartamentos. Uhum. De lá para cá, do início da nossa profissão até hoje, foram grandes mudanças, né? Mudanças de comportamento, mudanças nos perfis das famílias, eh, hábitos, a própria tecnologia, né? Uhum. Possibilita você ter outras relações de trabalho, enfim. Então, só para exemplificar, né, os projetos naquela época, os apartamentos, era comum a gente falar assim, não, apartamentos um pouco maiores, né, Uhum. tinha um escritório, né, mas um escritório de tamanho razoável para caber uma mesa grande, Sim. uma poltrona, né, e, e hoje, né, você com o computador, você pode ter um canto do seu apartamento lá que você usa, né, como uma estação de trabalho, né? Sim. As varandas, né, elas eram estreitas, pequenas, mais para você ter um caixilho de piso a teto, né? Mais uma proteção do Aham. caixilho, um espaço reduzido.
E ao longo dos anos ela foi assumindo um protagonismo aí nas plantas, né? As varandas foram crescendo para permitir que se fizesse ali os chamados espaços gourmet, né? Sim. Onde você tem lá a churrasqueira, uma bancada com frigobar. E ainda, depois disso, ainda surgiram os fechamentos de varanda, incorporando essa varanda à área social do Sim. apartamento, né? Que eu pessoalmente sou até contra, porque eu acho que varanda é varanda, né? Você o espaço aberto, né, que você tem, que faz você interagir com a parte externa, né, com a Sim. natureza. E quando você fecha, você perde essa virtude que ela tem, né? É igual juntar a área de lazer com a casa, né? É, acho que no período da pandemia, Aham. que as pessoas ficaram confinadas nas casas e apartamentos, esses espaços passaram a ter valor, né? Serem valorizados. Então era muito comum a gente ouvir esse comentário, né? Das pessoas ficarem nas varandas abertas, né? Uhum. Que era o único contato que elas podiam ter naquele período, né? Aham. Para ver o sol nascendo, Um mundo pra externo. sentir o vento no rosto e o mundo externo, chuva. E muitas pessoas, inclusive, montavam as suas estações de trabalho para um home office, né? Nas Nas varandas, varandas. nas Nossa, que varandas, né? legal. E, e é interessante, assim, observar. As pessoas aprenderam muito com a pandemia, com o Aham. confinamento. Passaram a valorizar os bons espaços das plantas, né, e criticar os espaços ruins, né? E, e hoje o mercado, né, os compradores de apartamentos, né, os usuários finais, Uhum. né, sabem o que estão comprando. Assim, eles têm uma visão bem clara assim do que querem, do que estão comprando, tem uma leitura de planta assim madura, né, Até e por conta da inteligente. informação que tem hoje, né? A informação É tá por na... conta da informação e É. do o que elas vivenciaram ali naquele período, Uhum. né? Na pandemia foi criado o conceito de morar bem, né? Viver bem, né? Exatamente. E isso, né, quando você me pergunta assim das mudanças nos projetos nesse período, então eu acho que a pandemia, o isolamento foi um fator marcante aí Uhum. na mudança, né? Porque as pessoas também passaram a viver mais intensamente os seus condomínios. Uhum. Então as áreas de lazer, né, que a gente encontra nos condomínios hoje, coloca nos projetos, elas são efetivamente utilizadas, né? Entendi. Diferente do passado, que era até um apelo comercial, se colocava nos folders, né, de propaganda dos projetos mais de 30 itens lá de, nas áreas comuns, né, de Aham. lazer, e, e a gente observava que muitos desses espaços acabavam ficando inutilizados, ociosos, né, e que tinha Aham. custo para o condomínio e tal. Sim. E hoje, não digo todos aqueles, mas assim, uma boa parte deles é efetivamente utilizado. Então, as academias nos condomínios ficaram mais profissionalizadas, né, e com áreas, tamanhos mais proporcionais, que Entendi. possam receber muitos equipamentos, aparelhos, né? As pessoas praticam, né, fazem academia nos prédios, nos condomínios, né? Recebe os personagens Foi no se dando o condomínio. devido valor aos É, espaços internos do prédio. o espaço do cowork também, que para receber, fazer pequenas reuniões, trabalhar no próprio edifício, né? Trabalhar em casa também, os horários ficaram mais flexíveis. Né, o home office acabou sendo incorporado também É, no cotidiano aí de foi muitas incorporado à atividades. força, né, na época da Sim, pandemia. na força e depois tomou É, depois tomou conta, né. uma coisa que foi muito interessante. A gente, antes da pandemia, as reuniões de projeto, Uhum. que em outras cidades, principalmente cidades distantes, né,
tem projetos em Presidente Prudente, em Araçatuba, Bauru, e a gente tinha que se deslocar para essas reuniões presenciais, né, naquele período. Sim. E era desgastante, se perdia um tempo tremendo na estrada, né, viagem, muitas vezes tinha que dormir na cidade, dependendo da distância. E com a pandemia se iniciou o hábito aí das reuniões online, né? Aham. E isso acabou ficando, foi incorporado. Hoje a maioria das pessoas querem fazer as reuniões online, raramente presenciais, mesmo você estando Sim. na mesma cidade, porque elas são ótimas, né? São produtivas e têm os mesmos resultados. Isso daí até facilitou o raio de atuação, né? Porque às vezes você deixava de pegar um projeto por conta da distância e encurtou. Sim, também, né? Mas então são aspectos aí que de mudanças, né, de comportamento Aham. principalmente, e que acabam se refletindo nos projetos, né? Então não é só isso, perfis das famílias também, né? No passado a gente tinha as famílias tradicionais, consolidadas, quer dizer, na minha época de jovem, que a gente trabalhava, a Aham. gente fazia um curso superior, se casava, tinha filhos e tinha aquela família, o modelo de Sim. família tradicional, e, e os apartamentos, as casas eram voltados para esse perfil de família, Aham. né? Existia um nicho também para as pessoas separadas, Sim. divorciadas, né? Aham. Ou para os solteiros, mas era um espectro pequeno, né? Um leque. Hoje a gente tem eh, tantas outras alternativas, né? Sim. O próprio casamento deixou de ser fundamental, importante, né? Aham. Hoje as pessoas nem se casam, vivem juntas e o casamento acontece talvez num outro momento. E então, Optam pela casa antes do que o é, casamento, né? um outro fato interessante também foi o protagonismo aí dos pets, né? Naquela época a gente tinha os pets, mas eles não tinham, não era a quantidade que se tem hoje. Aham. Então, eu até me recordo, recentemente foi feito uma pesquisa ali na região da Fiuza, nos prédios ali da Fiuza, e, e o número que eles chegaram assim, muito expressivo, né? 90% dos apartamentos têm pet, Nossa. né? Então, e você sai de manhã, você anda na avenida, principalmente nas primeiras horas do dia, e tá o pessoal lá com o seu Uhum. pet, com o seu cachorrinho. E isso daí integralizou áreas pets, né, em alguns empreendimentos, né? E então aí surgiu, né, o espaço pet, a área aberta para você ter lá um trecho de grama para o cachorro poder brincar, Aham. né, treinar ali, os espaços para banho e tosa, para Entendi. A todo. arquitetura acompanha bastante o que a sociedade precisa, então. Sim, a Entendi. arquitetura é sempre um reflexo daquele momento, né, da sociedade, uma vez que a gente está fazendo apartamentos e casas para as pessoas morarem, Sim. né? Então, Aham. ela tem que atender as necessidades e exigências do. Entendi. Né? E se a gente falar de evolução, assim, a gente não pode deixar de tratar da expansão urbana, né? E Ribeirão Preto cresceu muito nos últimos anos, né? Vem crescendo muito, né? Sim, Ribeirão está passando por uma transição, né? Uma transição natural Uhum. de cidade média para uma cidade grande, né? Com todos os benefícios e todos os problemas que esse crescimento traz, né? Mas eu acho Ribeirão uma cidade que teve um planejamento ordenado, como eu comentei no início aqui da nossa conversa, Aham. as coisas têm começo, meio e fim, né? Então, os novos bairros que estão surgindo, eles têm qualidade urbanística, dentro dentro da cidade.
as áreas que os eixos de crescimento, eu acho que eles estão bem conduzidos e bem pensados. E algumas coisas são problemas, não só da cidade, mas do país como um todo, né? Sim. Como a questão de segurança, né? Então, a obsessão aí casas, condomínios fechados e isolados, né? No meu entendimento, a grande virtude aí das cidades europeias, americanas, é a abertura, a interação dos imóveis com o espaço público, Aham. né? Que é uma coisa que a gente tem procurado fazer nos projetos, que são as chamadas fachadas ativas, né? Entendi. E fachadas ativas, qual que é a definição desse conceito? É, são situações de projeto em que a gente cria o espaço do empreendimento, no térreo desse empreendimento, espaço que tem uma interação com o espaço público, que tem a permeabilidade visual e muitas vezes permeabilidade física. O que isso proporciona? Quer dizer, você faz um edifício corporativo, Aham. essencialmente corporativo, como era o padrão dos edifícios na década de 90, início Certo. na última década também, e eles tinham um uso exclusivo, nas salas comerciais e o lobby embaixo. E o que acontece nesses prédios hoje? Até onde eu tenho meu escritório é um caso típico como esse. Nos finais de semana ele fica deserto, fica sem vida, né? Nossa. E não tem nada acontecendo ali, né? Ele só funciona de segunda a sexta, Assista. no horário comercial. E quando você fala das mudanças, né, nos projetos, no caso aí dos edifícios corporativos, houve também uma evolução nesse sentido. Quando você tem um uso misto, né, junto com apartamentos, com estúdios, com lojas no térreo, restaurantes, enfim, aquele espaço toma vida. Uhum. Ele é usado né, o tempo todo, né, com uma efervescência ali de pessoas circulando e se dirigindo aos apartamentos ou às salas comerciais, às lojas embaixo, enfim, muito diferentes desse modelo, né, dos prédios corporativos do passado. Então, esse mixed use, né, os prédios de uso misto aí, junto com essa proposta aí das fachadas ativas, né, Sim. é muito muito interessante para a cidade, inclusive com muitas prefeituras até beneficiando os projetos que Faz têm sentido. esse tipo de solução, com algum bônus aí no uso do coeficiente de aproveitamento, do terreno, E enfim. Ribeirão tá aceitando bastante esse projeto, né? Sim, sim, é muito incentivado pelos órgãos públicos, né? Porque realmente muda a cidade, né? Não só os edifícios corporativos, como o modelo tradicional dos condomínios fechados, Entendi. murados, com aquela concertina de arame farpado em cima Aham. dos muros, né? Sempre em função do problema de segurança que a gente Produto. tem aqui. E isso isola o condomínio da cidade, do espaço público, né? Você acaba morando num gueto. E para a cidade, você tem aquele muro, né, interminável ali nas ruas, né, que em termos de qualidade urbanística é muito ruim. Aham. Nós fizemos um projeto há alguns anos atrás, eu até mencionei lá, nós tivemos lá no GRI, né, e eu mencionei no GID, GID. o
eu mencionei esse caso. Era um projeto ali na Estrada de Bonfim, uma área que era da Companhia City. A Companhia City era uma empresa de São Paulo que tem 100 anos de existência, fez bairros planejados em São Paulo, Higienópolis, Jardim América, e sempre com essa preocupação de fazer coisas conceitualmente diferentes. Então, com muito verde, muita biofilia, praças, e para o bem-estar dos moradores. E eles tinham essa área aqui e contrataram um escritório americano, a DPZ, para fazer um trabalho conjunto conosco. Então, eles vieram para cá, ficaram uns 15 dias aqui em Ribeirão. Eles ficaram alugaram ali o salão do Araucária, do hotel, e a gente vieram com uma equipe de umas 10 pessoas ou mais, e para desenvolver um bairro planejado, né, um bairro conceitualmente diferente aqui. Sim. E no sistema de charrete, né? Charrete, o que é? Você vai fazendo 5 ou 6 arquitetos trabalhando simultaneamente naquele terreno, ou seja, 5 ou 6 ideias diferentes de apropriação do terreno, né? E a gente fazia reuniões todos os finais de tarde, avaliava cada projeto, e ao final da semana foi escolhido um deles, né? Chama charrete porque era na Escola de Belas Artes na França, no século XIX, era comum esse sistema. Passava uma carroça recolhendo os trabalhos dos alunos, levava para a Escola de Belas Artes para eles serem avaliados, né? E aí ficou esse nome. E aí foi interessante porque esse grupo de arquitetos, eles são da Flórida, né? E são acadêmicos, os titulares do escritório são acadêmicos. E nós andamos pela cidade mostrando, né, como é que era a cidade de Ribeirão, para eles conhecerem um pouquinho. E o que mais foi criticado realmente foram os condomínios totalmente fechados, e essa coisa aí das concertinas e cancelas e gaiolas para parece prisões. Viram prisões. Você fica, né? Você fica preso dentro de um paraíso ali, né? Aí esse projeto ficou muito interessante, porque era um mix de casas, apartamentos não muito altos, prédios não muito altos, muitas praças, áreas de uso comum do condomínio, um hotel, um edifício corporativo, os predinhos com apartamentos, sempre com uma loja embaixo, uma coisa assim. E ao resgate, né, do que a gente tinha, uma reprodução, né, do que a gente tinha nas cidades no passado, quer dizer, onde tudo acontecia em volta da praça. Então a praça era uma grande área verde, com coreto, com os bancos, com bastante paisagismo. A igrejinha. E tudo acontecia em volta, né? Então as lojas, a igreja, os escritórios, né? As residências, era tudo ali, junto e misturado. É verdade. E era muito agradável, né? As cidades eram muito agradáveis. Não se tinha essa neurose com a segurança naquela época, né? Sim. Então as casas tinham muros baixos, tinha jardim. E aumentava a convivência, né, das pessoas. Hoje, né, então as áreas mais valorizadas das cidades eram em volta das igrejas, né, no centro, né? E hoje os que fazem esse papel são os shopping centers, né? Então, até com esse fenômeno que recente aí que está ocorrendo de se ocupar as áreas envoltórias dos shoppings, né? O que está acontecendo aqui com o Iguatemi, o que está acontecendo com o Ribeirão Shopping aqui, porque o shopping é hoje o ponto de encontro, né, das famílias, para passeio, para compras, para gastronomia, para área médica, né, aqui no Ribeirão Shopping, enfim. Mas é muito interessante avaliar a evolução das cidades aí aqui no Brasil.
E você falou do Ribeirão Shopping, no Ribeirão Shopping vai ter o World Trade Center, né? Sim, como eu disse, né, na área envoltória do shopping, Uhum. está sendo construído ali um hospital da Rede D'Or, Aham. né, nessa área que era da Multiplan, uma área em frente ao lago ali, que vai ter alguns edifícios residenciais, e na esquina, naquele terreno vizinho ali, aquela portaria ali no fundo do shopping, o complexo WTC, que está sendo desenvolvido, incorporado aí pela Copema, né? São 2 edifícios residenciais e um edifício corporativo, né? Na realidade, são 2 edifícios corporativos justapostos, né? Encaixados. E ficou muito interessante, porque um prédio residencial é de estúdios, de apartamentos de um dormitório, Uhum. e o outro edifício, que está sendo lançado agora também, ele tem apartamentos um pouco maiores, que já pegam um perfil assim de famílias mesmo, consolidadas, né? E nós fizemos assim um projeto. Esses projetos do WTC, eles têm sempre que ser projetos assim icônicos, marcantes, que sejam uma referência para a cidade, né? Que marquem a paisagem, né? E nós fizemos um projeto em que nós temos um grande bulevar no térreo que integra tanto o edifício corporativo com os edifícios residenciais, Aham. as lojas no térreo, né? Tem um café embaixo e com uma praça central e que permite, como eu falei, né? Essa ligação aí do espaço público. Então, as pessoas que estão ali, elas podem passar por esse bulevar e entrar no Ribeirão Shopping por esse bulevar, Pelo né? Boulevard, entendi. E, ao mesmo tempo, ele ameniza muito o problema de trânsito, né? Que a gente vê nos edifícios corporativos em horários de pico. Uhum. É muito comum você ver aquela fila de carros, né? Guardando para as pessoas entrarem e tal, nos horários de pico, né? E ali isso aí vai acomodar bem. Então a gente pensou bastante também nessa questão para reduzir, né? Não criar problemas de trânsito ali na região. E é um prédio que vai ter a chancela WTC, né? Que foi adquirida pela Copema aqui e que é fantástico. Assim, nós fizemos o primeiro WTC, o World Trade Center que nós fizemos, foi em Uberlândia. Certo. Né? Uma construtora local, a Inconil, ela está incorporando num bairro que eles chamam de novas centralidades. Eu até... Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, lá em Uberlândia, que são bairros alternativos aos centros tradicionais das cidades, né? Então, são bairros com vida própria, né, em outras regiões da cidade e que trazem, assim, como premissa a qualidade de vida, essa coisa aí das praças, da biofilia, espaços abertos, fachadas ativas, como eu falei, e esse mix aí de edifícios residenciais, corporativos, né? Esse projeto de Uberlândia, na época nós participamos de um concurso, né? Posso chamar assim, da concorrência com outros escritórios, aí acabamos vencendo, né? E é um projeto com esse edifício corporativo que recebeu a chancela aí do WTC na esquina. Na época eram 2 edifícios corporativos também e um hotel no segundo terreno e um terceiro terreno com torres residenciais. 2 torres residenciais. Na evolução, esse segundo terreno, a gente está desenvolvendo um projeto agora que é uma torre única, assim, mas com hotel, apartamentos, lajes, salas comerciais e, enfim, uma série de atividades, né, dentro desse conceito que eu comentei com você. E no terceiro lote são 2 edifícios residenciais que vão levar
a assinatura da Porsche Design também, que ficou muito bacana. E nesse trecho aí, essa região é chamada de Vila Gávea, esse bairro planejado. Já tem vários edifícios residenciais, inclusive projetos da Peplan aqui de Ribeirão, que está atuando bastante lá em Uberlândia. E é muito interessante, ficou muito bacana. E o WTC, eu pude observar que ele é muito positivo, agrega muito valor nos empreendimentos, porque a chancela é muito forte, o nome é muito forte, muito respeitado internacionalmente. E isso possibilita, eles criam junto com o edifício, né, incorporado aí, um clube de negócios que é muito positivo, assim. Faz uma aproximação de empresas, né? Dentro do Brasil, em outras cidades, outras capitais, outros estados, enfim, e outras cidades do mundo aí, né? Tem os edifícios aí, se eu não me engano, tem mais de 300 e poucos cidades, né? Acho que 90 países, se eu não estiver enganado. E isso cria aí uma possibilidade de negócios em diversos segmentos, no agro, na indústria, no comércio, enfim, tantas atividades assim. E eu tô acompanhando isso, eu faço parte do conselho do WTC Clube aqui em Ribeirão. Certo. E eu tenho acompanhado isso assim, a olhos vistos, assim, é uma coisa que está acontecendo realmente, né? E diz muito que de Ribeirão Preto, né? Que ele tá com maturidade suficiente para receber um projeto desse daí, né? Assim, voltando lá ao que você falou, né, Da evolução. da fase que Ribeirão está, né? É uma cidade que tem um tamanho razoável, né? Está passando por essa transição aí para uma cidade com região metropolitana, com influência regional, né? É um polo regional, né? A população de Ribeirão aí de 700 mil habitantes, acho que se você pegar toda a região, as cidades vizinhas, ela chega a 3 milhões de habitantes aí, né? Que frequenta a cidade, que usa a cidade, enfim. E traz olhos também para investidores de fora, né? Tanto incorporadoras, construtoras, quanto pessoas que querem investir ou decidem vir morar aqui. Sim, porque apesar do crescimento, a gente ainda tem qualidade de vida, não tem problemas de trânsito, não tem os problemas que, tomara que não, né? Mas que talvez aconteçam no futuro em função do tamanho da cidade. Mas igual o trânsito de São Paulo, né? Grandes metrópoles, né? Quando eu vim de Campinas para cá, Campinas tinha 500 mil habitantes, 600. Hoje você passa na Dom Pedro ali em horário de pico também, tá assim, quase não... É um trânsito terrível, né? É difícil de enfrentar. A própria Bandeirantes, né? Que era uma estrada que no início era ociosa, com todas as faixas, né? Que tinha. E hoje... Hoje não, hoje já tá tudo precisa de mais faixa, né? Exatamente. Mas muito bacana. É impressionante ver como o Ribeirão vem crescendo e atraindo novos olhares. E deixa eu te falar, mudando um pouco do assunto assim, voltando mais para você, eu quero entender. Você já vem passando por anos e anos, e eu queria saber da sua parte que cada prédio que você constrói, cada projeto que você coloca a mão, se torna parte da sua história. Eu queria entender como que você quer deixar o seu legado para o futuro aqui. Ô, Victor, o arquiteto ele tem muita responsabilidade. Acho que é importante a gente ter consciência aí do compromisso que a gente tem com as cidades aí que a gente atua, né? Aqui em Ribeirão, nós fizemos muitos projetos. E eu acho que, se eu não estou enganado, a gente tem cerca de 230 projetos aqui de edifícios né, em todos os segmentos aí. E
quando eu falo responsabilidade, o teu projeto é uma coisa perene, né? São monolitos perenes, né, que você faz e que vão interferir na paisagem urbana. Então, o que eu me preocupo muito é que sejam projetos de qualidade estética, visual, além de serem projetos assim que funcionem, que criem espaços agradáveis para o morador, para quem vai trabalhar lá, para quem vai usufruir daqueles espaços, né? Mas que também que eles contribuam com a paisagem urbana da cidade. Então, quando você fala em legado, eu acho que o nosso legado é esse: fazer projetos de qualidade, com responsabilidade e que contribuam, né, com a paisagem da cidade, contribuam com a cidade como um todo, né? Entendi. E com certeza está sendo deixado esse legado seu. É, Muitos prédios seu aí, por exemplo, o WTC, ele vai ser um cartão postal da cidade, né? sim, alguns projetos é interessante comentar, né? Nós fizemos lá em Araçatuba Aham. um projeto na Avenida Brasília, que é uma avenida importante de entrada da cidade. E no ponto mais alto da Avenida Brasília havia um terreno que ocupa uma quadra toda. Era uma concessionária Ford, né, lá, e foi desativada e uma construtora Ferreira Engenharia, que é da região, resolveu incorporar um edifício grande para o porte da cidade, isso já há alguns anos atrás aí. Um edifício corporativo com 500 salas, né? E, e nós fizemos um projeto muito interessante, assim, nós tivemos bastante liberdade para projetar, e esse é até um aspecto importante da nossa profissão. Quando a gente não tem muita interferência externa da própria construtora, né, a gente consegue fazer alguns projetos bem interessantes, assim, né? Que quando tem muita interferência, alguns detalhes acabam se perdendo e perde um pouquinho da essência. Mas era um terreno em que era um paralelogramo, que você tinha uma rua no fundo, a Avenida Brasília com uma inclinação diferente. Nós fizemos um volume paralelo com a Rua do Fundo e outro volume paralelo com a Avenida Brasília, encaixados, né? Aham. Então, um vai até uma determinada altura, o outro continua com pele de vidro, ACM, e a planta dele lembra um porta-aviões. Não sei se você já Eu vi. observou que um porta-aviões tem a pista inclinada, É né? verdade. E, e o prédio virou uma referência para a cidade. Eu fui na inauguração Aham. e era bonito ver assim a felicidade das pessoas, né, dos moradores, das pessoas que compraram as salas ali, em ter um prédio como aquele na cidade, né? Sim. Os próprios representantes lá da prefeitura, dos órgãos públicos que estavam presentes lá, a gente via o orgulho deles na cidade está sendo presenteada Aham. com um edifício daquela Tão bonito. tão bonito, né? E assim ocorreu em Franca também, com um edifício corporativo que a gente fez lá, Campinas, aqui em Ribeirão agora o WTC, como você Tem o falou, Le Monde. vai ser uma referência. O Le Monde, que foi um projeto muito bacana, né, numa localização excepcional, ele está ali em cima do Parque Raia, né, na Pedreira, né, que foi Aham. urbanizada, e quer dizer, um local fantástico. E o terreno ele tem um formato um pouco ingrato do ponto de vista de projeto, Aham. que ele fecha a frente, né? Então, nós fizemos vários projetos lá antes do Le Monde. E finalmente a Copema acabou adquirindo aquele terreno, incorporando. E na época, a proposta era de se fazer um prédio
com apartamentos, um prédio residencial e lajes corporativas no mesmo edifício. E a gente até se sentia um pouco inseguro com esse programa, falou, será que a coisa vai funcionar na prática depois, né? E eles têm entradas independentes, mas ficou fantástico. Hoje é o metro quadrado, acho que mais valorizado aqui de Ribeirão, tem uma procura danada tanto pelas unidades residenciais como pelas lajes, né? E os apartamentos ficaram voltados para o parque, com o sol da manhã, e as lajes corporativas voltadas para a rua de cima, né? Onde a gente está fazendo também o Quartier. Então, aquele que também é um prédio corporativo que está sendo desenvolvido pela Copema, mas aquele trecho ali da Vladimir Meirelles vai ficar fantástico, com os dois prédios prontos ali, né? Contrastando o outro. Colocamos no Le Monde uma piscina com borda infinita no último andar. E é muito bacana você debruçar ali na piscina e olhar o parque e o skyline da cidade. Uma visão fantástica. Então, esses projetos realmente a gente fala com orgulho, porque eles viraram referência na cidade, tem uma arquitetura de qualidade, e como eu sempre digo, assim, a arquitetura, para ter qualidade, ela tem que ser atemporal. Sim. Então, daqui 20 anos, daqui 30 anos ou mais, você vai olhar para aquele prédio e vai falar, olha, é um prédio bonito, com qualidade arquitetônica, né? E isso é muito importante, diferente dos modismos, né? Me lembro, assim, na época que a gente iniciou, era muito comum o estilo mediterrâneo. Então você via, acho que isso você nem vai se lembrar, mas eram prédios que tentavam retratar a arquitetura das construções da Grécia, né? Então as janelas eram arredondadas, eles eram todos brancos, né? E aquilo na época tinha um status, tinha apelo, né, comercial e tal, mas qualidade arquitetônica zero. Então, se você passar pelo centro de Ribeirão, você vai ver alguns projetos desse tipo aí. Quer dizer, no Mediterrâneo, as janelas são arredondadas porque é o vento que leva areia e sal, e as pessoas vão pintando por cima, sem remover, aí vai ficando tudo arredondado, né? E aqui era feito na massa, no reboco aí. Então, esses estilos aí que acontecem de tempos em tempos, né? O próprio neoclássico, né? Sim. Os edifícios neoclássicos aí. Inclusive, tem alguns neoclássicos que as construtoras incorporadoras gostam de reduzir custo. Né? Então, ele é feito, um neoclássico empobrecido, né? Então, tira os elementos lá. Então, aí é pior ainda o resultado. E esses estilos, assim, essa arquitetura comercial, vamos chamar assim, ela não tem longevidade. Ela vai chegar um período que ela vai ser criticada e vai ficar ultrapassada. Vai ficar ultrapassada, né? E quando eu falo atemporal, é a gente fazer projetos que conversam aí com o período que a gente está vivendo, com a época que a gente está vivendo, utilizando materiais e elementos de fachada e recursos que a gente tem hoje, né, de qualidade, e que esses sim, o resultado, você vai ter uma arquitetura respeitável e atemporal. Atemporal. Não, muito bacana. E seus projetos realmente está sendo seu legado, está sendo atemporal. É muito orgulhoso ter os seus projetos na cidade, assim. Obrigado. E a gente está chegando no fim do nosso episódio. Queria ver se tiver alguma mensagem final para dar para alguém. Eu acho que, principalmente aí para os jovens arquitetos, né, para os estudantes de arquitetura, o que é fundamental para você se realizar profissionalmente e conseguir fazer
bons projetos, é o trabalho exaustivo e incansável. Quer dizer, quem está estudando, eu aconselho que já comece a fazer estágio desde do início da faculdade. Uhum. Existem várias áreas, né, na arquitetura, né, que você pode trabalhar: o urbanismo, o paisagismo, a arquitetura de interiores, né, a arquitetura completa, como a gente faz aí dos edifícios, e procurar aí ver qual segmento que você se identifica mais e mergulhar e trabalhar e estudar incansavelmente, assim que é a maneira da gente atingir o objetivo, né? Quem tiver aí, quem gostar de desenhar e colocar suas ideias no papel, eu acho que não existe nada mais contemporâneo do que isso, porque o desenho traduz muita coisa, assim, e você coloca teu interior, tua alma, tua emoção ali no papel, e você fazer uma coisa no papel ali, pegar um papel branco, uma lapiseira, e fazer um croquis, e esse croquis virar plantas, elevações e cortes, e ser modelado tridimensionalmente, depois você vê aquilo edificado, Edificado, acho. né? Você vê as pessoas morando naquele espaço que você criou, você vê as pessoas tendo seu lazer ou trabalhando naqueles espaços. É muito gratificante para o arquiteto ver o seu projeto consolidado, né? Não tem preço, né? Não tem preço, é muito gratificante, é uma das coisas boas da nossa profissão, que é uma profissão difícil, mas muito gratificante. Sim. Muito obrigado, viu, Fernando? Pessoal, esse aqui foi o nosso episódio. Obrigado por acompanhar até aqui. E em breve tem mais. Eu que agradeço, Victor, né, pelo espaço aqui. E foi muito bom falar com você aqui. Opa, eu que agradeço, Fernandão.